Será que existe uma relação entre traumas e comportamentos alimentares, transtornos alimentares? Vais descobrir tudo neste episódio de hoje. Olá, eu sou a Bárbara Guerreiro, sou terapeuta, sou facilitadora de constelações familiares, sou formadora online com o programa Love e sou formadora de terapeutas com a terapia de desbloqueio de traumas. Mas algo que se calhar ainda não sabias, também sou hipnoterapeuta e sou hipnoterapeuta com várias técnicas e sobretudo com várias formações e hoje vou trazer-te aqui uma que provavelmente te vais gostar, mas houve o episódio antes. Não sei se tu já viste este episódio que eu contei em que eu fui anoréctica. Fui anoréctica durante 5 anos, entre os 12 e os 17 anos. Que se via fisicamente. Eu pesava 35 quilos. Podes ver aqui pela minha aparência que esses 35 quilos já foram bem complementados à volta. Mas não estou completamente curada. Eu considero-me que sou anoréctica até ao final. Talvez não até ao final da minha vida. Eu já trabalhei aqui muitas coisas, mas hoje vou-te mostrar como é que efetivamente o nosso físico mostra algumas feridas que existem em nós, neste caso. Se nós formos ver o que é a anorexia é um transtorno alimentar, forçosamente. Do que é isto, ou o que é isto da anorexia? A anorexia, ou o anoréctico, rejeita a comida. Não há nada que entre dentro do corpo. Portanto, não há alimentação, antes pelo contrário, quanto menos comer o anoréctico, melhor se sente. Então, se nós estamos a rejeitar a comida, há uma ferida por trás. E essa ferida qual é? Adivinha? Exatamente. É a ferida da rejeição. A rejeição manifesta-se no corpo por também rejeitarmos a comida. Então, efetivamente, quando eu descobri qual era a ferida primeira que estava por detrás desta doença, desta manifestação de transtorno alimentar, vou à procura de saber de onde é que vem essa rejeição. Então, a rejeição para as raparigas vem do lado da mãe, para os rapazes vem do lado do pai. Ou seja, a um dado momento da nossa vida, da nossa infância, claro, antes de surgir, de aparecer a anorexia, o que é que acontece? É uma percepção de rejeição da mãe ou de rejeição do pai em função daquilo que aconteceu. No meu caso, essa rejeição foi logo percebida na altura do parto. Só que só soube disso há muito tempo depois. Ou seja, a minha mãe estava em trabalho de parto, mas desmaiou. E foi encontrada na casa de banho, caída no chão. Portanto, eu tive que ser arrancada a ferros, porque senão morria eu lá dentro da barriga da minha mãe. Aliás, a claustrofobia também vem daí. Passamos. Será assunto para outro episódio. Mas, o que é que aconteceu? Eu fui retirada, mas a minha mãe estava inconsciente. A minha mãe não sabia, não se apercebeu de estar a dar ao parto. Dar a dar à luz, desculpa. E o que é que acontece? A minha mãe ainda hoje diz, ela não se lembra de eu ter nascido. Agora, como é que o bebê foi acolhido? O bebê foi acolhido por médicos, foi acolhido por enfermeiros. O bebê foi lavado por tudo e mais alguma coisa. A minha mãe só se lembra de mim, já estava toda lavadinha dentro do berço. Então, a bebé não saiu, portanto, apareceu ao mundo, nasceu, mas não teve um acolhimento da mãe. Não se sentiu acolhida. O que é que ela sentiu foi rejeição. Então, a bebé rejeitou também depois da mãe, porque eu depois também não queria mamar. Então,
Se conheces pessoas que tenham essa dificuldade no nível da amamentação, autoriza-te a perguntar-me o que é que pode estar por trás, porque a história do nascimento conta imensas coisas sobre a nossa vida, mesmo. E o que é que acontece com esta questão da rejeição? É uma marca que ficou aqui programada no cérebro. Portanto, fica a rejeição para sempre. Enquanto não for tratada, claro. Então, essa rejeição continua, então a bebé sente-se rejeitada, a bebé rejeita a mãe depois rejeita a bebé, porque já não quer, pronto, enfim, há sempre isto. É ou não é rejeição, não interessa. O que importa é a percepção. E no meu caso, foi com o cúmulo de depois ter a anorexia. Mas não passa só por isso. Passa também por vocabulário, por exemplo, que é alguém propõe qualquer coisa e é não. 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 Começa com não. Quando uma pessoa começa sempre no seu discurso a responder não, há ali uma ferida de rejeição por detrás. Mas isso são coisas que tu podes ver no decorrer das coisas e perguntar-me depois em sessões como é que isso se passa. Outra possibilidade, outro transtorno alimentar, que é o da excesso de peso. E eu vou dizer que é um excesso de peso percepcionado. Porque uma pessoa magra, mas que sente que tem 2 quilos a mais, é na mente considerado como excesso de peso. O excesso de peso é para taparmos alguma coisa, é para cobrirmos alguma coisa, é para protegermos alguma coisa. Convido-te, aliás, a ouvir um podcast que eu fiz precisamente sobre estes distúrbios alimentares. Estou lá muito mais específica. O que é que acontece com esta perturbação para se considerar um excesso de peso? Se nós estamos a proteger, nós estamos a tapar, nós estamos a esconder a ferida, ou as 2 feridas, vamos dizer assim, que estão por detrás desses comportamentos alimentares, é muito simples. Vergonha e humilhação. E vem sempre da nossa mãe. Vem sempre daquele período 0-7 anos. Eu vou dar-te um exemplo muito simples. Tu estás, por exemplo, em criança, ok? Tu estás com a tua mãe, estão num grupo, estão a falar e, entretanto, tu dizes uma coisa, um disparate qualquer, e a tua mãe sente-se envergonhada. E tu percepcionas, tu não sabes o que é que disseste. Estás já a aprender a falar. Percepcionas que a tua mãe sentiu-se envergonhada, que a tua mãe se quis esconder, que a tua mãe se protegeu. E isto pode ficar marcado, porque a criança pode pensar assim, envergonhei a minha mãe, então tenho que me tapar, tenho que me proteger, tenho que pôr aqui gordura à volta do corpo, porque assim ninguém vê aquela vergonha, aquele sentimento de vergonha que está lá dentro. Imagina só. Mas também pode ser a humilhação. Eu lembro-me, a minha mãe é que conta que as primeiras vezes em que eu vim cá a Portugal, com a minha mãe e o meu pai, e nós na altura morávamos, como sou mais velha, morávamos num estúdio, portanto os meus pais estavam com a criança e pronto, enfim, tinham as suas atividades de casal. E a minha mãe conta que sentiu-se mesmo muito envergonhada, mas envergonhada e humilhada. Porquê? Porque a gaiata que eu era, com 1 ano e meio, 2 anos, não sei, eu já falava, mas com 1 ano e meio, 2 anos, vir-me para o meu avô, pai da minha mãe, avô, a mãe e o pai fazem isto, fazem assim. Imagina a vergonha que a minha mãe não apanhou. Bem, resumindo e concluindo, a vergonha é depois coberta com a gordura. Então, sim, existe uma correlação entre feridas, traumas que nós podemos ter e depois o transtorno alimentar. Só me falta falar aqui de um transtorno alimentar particular, a bulimia. Vai perceber o que é a bulimia. A bulimia é comer muito e depois vomitar. Só existe bulimia se existem estes 2 comportamentos. Então,
come para tapar, vomita para rejeitar. Já adivinhaste? Esta pessoa tem duas feridas. Tem uma ferida de vergonha e de humilhação e tem uma ferida de rejeição. É muito mais grave para os homens. Porquê? Porque o homem sente uma ferida de vergonha, de humilhação percepcionada em relação ao período de 0,7 anos com a mãe e sente uma ferida de rejeição do pai. Então, há aqui que tratar os dois elementos, tratar aqui com mãe e pai. Já a mulher é tudo com a mãe, porque a rejeição é sentida pela mãe e a humilhação e a vergonha é sentida também pela mãe. Para pessoas excessivamente grandes, vamos dizer assim, e que têm imensa dificuldade em se afinar, porque existe aqui algo que está aqui à volta que elas não conseguem realmente ir ao cerne da questão. Eu tenho aqui um programa hipnótico que se chama banda gástrica. A banda gástrica é o quê? É aquele anel que se põe ao nível do estômago para ajudar a pessoa a reduzir o seu peso. Porque simplesmente ela vai comer menos. O seu estômago é mais pequeno, então ela vai comer menos. Como é que se passa essa sessão em hipnose? É simples. Existe todo um protocolo que é feito de forma a fazer essa operação sob hipnose, induzindo aqui o nosso inconsciente a que ele vá reduzir ou ter a percepção de uma redução do estômago. Então a pessoa não sente vontade de comer porque ela sente o seu estômago mais pequeno. No entanto, e isto sou eu que o faço. Eu sei que há colegas que podem fazer a banda gástrica assim, sem mais nem menos, eu não. Eu faço a banda gástrica sim, mas antes, certifico-me de que já limpamos todas as coisas que estavam lá por trás e que estavam a impedir de. A partir daí, sim, já podemos trabalhar. Porque às vezes pode haver ali situações do passado que ainda estão ali a impedir e que elas são muito maiores do que a vontade de reduzir de peso. Por isso, autoriza-te a perguntar-me mais coisas sobre a banda gástrica. Eu sou Bárbara Guerreiro, estou aqui para te ajudar e autoriza-te a marcar mesmo essa sessão de esclarecimento comigo. Até para a semana!